Você talvez nunca tenha parado para pensar, mas até o modo como você dorme pode carregar significados espirituais profundos. Quando deita a cabeça no travesseiro, o mundo silencia, o corpo desacelera, mas o espírito continua ativo, sensível e receptivo à presença de Deus. E há momentos em que ele fala de formas que você não percebe, através de detalhes simples, como a posição em que você repousa. Dormir do lado esquerdo, algo aparentemente comum, tem sido motivo de curiosidade, mas também de revelação quando olhado sob a luz da palavra. A Bíblia mostra que Deus usa o descanso não apenas para restaurar o corpo, mas também para ministrar a alma. E é nesse silêncio da noite que muitos recebem respostas que pediram durante o dia. Quando você se deita, o seu corpo físico busca conforto, mas o seu espírito busca comunhão. E é aí que o invisível se torna real. Quantas vezes você acordou com o coração leve, como se tivesse sido abraçado em sonho, ou pelo contrário, despertou com um peso que não sabia explicar? A Bíblia diz em Jó capítulo 33, versículo 15, que em sonho, em visão noturna, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem no leito, então Deus lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. É nesse espaço sagrado, entre o adormecer e o despertar, que o Senhor ministra conselhos, direciona caminhos e até corrige rumos. Dormir do lado esquerdo, segundo algumas interpretações espirituais, simboliza um estado de entrega, um gesto inconsciente de rendição, pois o coração, do lado esquerdo, fica mais próximo da superfície, mais vulnerável, como quem diz: Senhor, aqui estou. Toca em mim enquanto descanso. Mas é preciso entender algo. Deus não está limitado à posição do corpo, e sim à disposição do coração. Quando você deita, o que carrega dentro de si pesa mais do que qualquer travesseiro. Muitos adormecem com ansiedade, culpa, medos não confessados e acabam levando para o sono um fardo que impede o descanso verdadeiro. Outras pessoas, no entanto, entregam o coração ao Criador antes de fechar os olhos e encontram o tipo de paz que o mundo não pode oferecer. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa é viva até hoje, inclusive durante a noite. Dormir é mais do que cessar o movimento. É confiar que Deus está no controle, mesmo quando você não pode fazer nada. Há um detalhe curioso. Na cultura hebraica antiga, o lado esquerdo era visto como símbolo de fragilidade e dependência. Por isso, quando alguém dormia voltado para esse lado, era como se dissesse a Deus: Eu dependo de ti. E é justamente essa postura de humildade e rendição que atrai a presença divina. A ciência pode dizer que dormir desse lado ajuda o coração, melhora a digestão e favorece a circulação, mas a fé vai além da biologia. Porque quando você entende que até o ato de deitar pode se tornar um gesto de adoração, a noite deixa de ser apenas descanso e se transforma em altar. Muitos homens e mulheres de Deus testemunharam sobre momentos em que o Senhor os visitou enquanto dormiam. Não foram sonhos aleatórios, mas experiências espirituais. E talvez você também já tenha vivido isso, ainda que não tenha percebido. A diferença está em estar atento. Antes de dormir, quantas vezes você agradece? Quantas vezes entrega o dia nas mãos de Deus e pede que Ele ministre ao seu espírito durante o sono? Às vezes, o milagre que você espera acontecerá, não quando estiver acordado, mas enquanto o corpo repousa e o coração descansa no Senhor. É por isso que o salmista declarou em Salmos capítulo 4, versículo 8, Em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E há algo ainda mais profundo. Dormir do lado esquerdo, espiritualmente falando, também pode representar o coração aberto à direção de Deus. Quando o seu corpo repousa sobre o lado do coração,
É como se você colocasse os seus medos e preocupações diante dele. É uma entrega silenciosa, e nessa entrega, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Ele fala no meio dos sonhos, consola no meio do descanso e revela coisas que a mente consciente não consegue entender. Por isso, se há dias em que você sente o coração pesado ao deitar, mude o foco. Em vez de buscar posição, busque presença. Diga: Senhor, estou aqui. Fala comigo mesmo no meu descanso. Você não precisa entender tudo o que acontece no seu sono, mas precisa crer que nada é em vão quando a sua vida está nas mãos de Deus. Ele usa o simples para revelar o extraordinário. Usa o silêncio da noite para curar feridas que as palavras não alcançam. E talvez essa seja a razão pela qual hoje você está ouvindo esta mensagem. Para lembrar que o modo como você descansa pode ser um espelho do modo como confia. Se o seu sono é agitado, talvez o seu coração também esteja. Se o seu descanso é leve, é sinal de que a paz de Deus tem habitado em você. Tudo começa no coração, e é por isso que dormir do lado esquerdo pode simbolizar um coração exposto, sensível e aberto à presença divina. Quando você colocar a cabeça no travesseiro esta noite, faça disso um momento sagrado. Não apenas feche os olhos, feche o dia. Entregue tudo o que passou, o que doeu, o que ficou sem resposta. Diga: Senhor, eu confio em Ti até quando durmo. Porque o mesmo Deus que criou o dia também criou a noite e Ele vela por você enquanto descansa. O salmista disse em Salmos capítulo 121, versículo 4, Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isso significa que enquanto você repousa, há olhos divinos sobre você, zelando por cada respiração. Agora, respire fundo e imagine-se sendo envolvido por essa presença. Não é superstição, é fé. Porque dormir do lado esquerdo pode até ser uma escolha do corpo, mas o verdadeiro descanso nasce quando a alma encontra abrigo em Deus. Escreva nos comentários: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo capítulo 3, versículo 5. Essa é a sua declaração de fé, o seu lembrete diário de que o descanso também é uma forma de adoração. Você já percebeu que há momentos em que o sono se torna um refúgio, quase como se o próprio Deus lhe embalasse em silêncio? É nesses instantes que o coração se aquieta e a alma começa a escutar o que durante o dia foi abafado pela correria, pelas preocupações, pelos ruídos da mente. Dormir do lado esquerdo, além de um gesto físico, pode ser uma metáfora espiritual para esse ato de abrir-se ao toque divino. É quando você decide descansar o coração mais próximo do altar do próprio Deus, aquele espaço dentro de si onde ele habita e fala baixinho. Porque nem sempre o Senhor se revela em trovões e sinais visíveis. Às vezes, ele se manifesta num suspiro noturno, numa lembrança suave, num sonho que parece comum, mas traz uma mensagem do alto. Talvez você esteja passando por noites difíceis, em que o corpo se deita, mas a mente permanece desperta, girando entre pensamentos que não cessam. E é exatamente aí que a Bíblia ganha vida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de confiança. É o que acontece quando você aprende a se entregar, não por cansaço, mas por fé. Dormir do lado esquerdo pode simbolizar essa rendição silenciosa, esse gesto de quem diz: Senhor, toma o controle até do meu sono. Você não imagina quantas batalhas espirituais cessam quando você entrega a Deus até aquilo que parece pequeno. O inimigo tenta roubar a paz do seu descanso, porque sabe que é durante o sono que o Espírito Santo fortalece e restaura. É quando o corpo repousa que a alma se renova. Quando você dorme entregue, o seu quarto se torna campo de vitória espiritual.
E por mais simples que pareça, mudar a forma de deitar pode ser o começo de uma transformação interior, não por superstição, mas como símbolo de que o seu coração está inclinado ao Senhor. Há quem acorde de madrugada sentindo uma presença, um pensamento insistente, uma vontade de orar. E isso não é coincidência. É o Espírito Santo despertando a alma, convidando-a a conversar com Ele. É o mesmo Espírito que se moveu sobre as águas no princípio, agora se movendo sobre o seu descanso, organizando o que dentro de você parece caos. Por isso, antes de dormir, separe um momento de silêncio, respire fundo e entregue tudo. Fale com Deus como quem fala com um amigo. Peça que Ele visite os seus sonhos, que revele o que precisa ser revelado, que cure o que ainda dói. E se acordar no meio da noite, não reclame, ore. Há revelações que só chegam na quietude da madrugada. O sono é um presente divino. Foi Deus quem criou o descanso e Ele o fez com propósito. O próprio Senhor, ao criar o mundo, descansou no sétimo dia, não por cansaço, mas por satisfação. Ele quis mostrar que o repouso também é parte do plano. E quando você dorme confiando nele, o seu corpo se alinha a esse ritmo sagrado da criação. Dormir do lado esquerdo, portanto, é mais do que uma postura física. É um lembrete de que o coração precisa estar do lado certo, o lado da fé, o lado da confiança, o lado de quem crê que Deus continua agindo mesmo quando você não vê. Talvez essa mensagem esteja alcançando você em um momento em que tudo parece pesado. Você tem se deitado, mas o sono não vem, o coração aperta e a mente insiste em lembrar do que dói. Deus quer usar este instante para lhe dizer: filho, filha, descanse, eu ainda estou cuidando. Nenhuma lágrima sua é esquecida, nenhum suspiro passa despercebido. Ele ouve até o silêncio das suas orações. E enquanto você dorme, Ele trabalha. Você pode não entender agora, mas há um propósito até nas noites em que o descanso parece distante. Tudo o que Deus permite tem sentido, e Ele não desperdiça nenhuma dor. Sabe o que é mais lindo? O mesmo Deus que observa o universo girar é o mesmo que vela pelo seu sono. Ele conhece o peso que você carrega, sabe o que o faz suspirar antes de dormir e entende as orações que você nunca conseguiu dizer em voz alta. Por isso, hoje, ao ouvir estas palavras, permita-se descansar na certeza de que não está só. Há um Deus que se importa até com o modo como você se deita. E Ele quer que o seu descanso seja um reflexo da paz que habita dentro de você. Agora, se esta mensagem falou ao seu coração, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia, quero lhe pedir algo simples, mas profundo. Inscreva-se no canal, não apenas por apoio, mas como um compromisso espiritual consigo mesmo. O de continuar buscando mensagens que alimentem a alma, que fortaleçam a fé e tragam paz ao coração. E mais do que isso, escreva nos comentários como você costuma se preparar para dormir. Você ora antes de deitar? Agradece pelo dia? Fala com Deus em silêncio? Compartilhe o seu costume. Vamos transformar o espaço dos comentários em um lugar de troca espiritual, onde cada história inspire outra pessoa a encontrar descanso em Deus. Não é apenas uma conversa, é um encontro de almas. Você sabia que o sono é uma das linguagens mais delicadas de Deus? Há coisas que o Senhor só revela quando você decide parar, silenciar e descansar nele. O mundo vive em pressa, mas Deus trabalha no tempo certo. E o descanso, quando é feito em fé, se torna terreno fértil para milagres. Dormir do lado esquerdo pode parecer apenas um hábito, mas para quem enxerga com os olhos da fé, é como um símbolo. O lado do coração repousando sobre o amor divino, o corpo inteiro rendido à presença que cura e restaura. Você não imagina quantas bênçãos o céu derrama sobre aqueles que confiam no Senhor até durante o sono.
Em Provérbios capítulo 3, versículo 24 está escrito: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. É exatamente isso que o Criador deseja para você. Um sono leve, uma alma tranquila, um coração entregue. Mas para que isso aconteça, é preciso libertar-se das angústias que aprisionam o descanso. Quantas vezes você se deitou pensando em tudo o que não deu certo? Em todas as palavras que gostaria de ter dito, nas feridas que ainda não cicatrizaram. Enquanto o corpo tenta dormir, o coração permanece desperto, alimentando o que devia ser deixado nas mãos de Deus. E é aí que a fé precisa agir. O inimigo sabe que um coração cansado é terreno fértil para o desânimo, por isso tenta roubar a paz do seu sono. Mas quando você se entrega completamente, quando deita o coração do lado esquerdo e diz: Senhor, guarda-me enquanto durmo, algo muda no invisível. O seu quarto se torna abrigo, o travesseiro vira altar e o Espírito Santo se move sobre você, como se soprasse vida nova sobre tudo o que estava cansado. É por isso que, às vezes, você acorda com uma sensação de renovação, mesmo sem entender o porquê. Não foi apenas o corpo que descansou, foi a alma que foi tocada. A presença de Deus é real durante a noite. E se você duvida, lembre-se de Samuel. Ele ouviu a voz do Senhor enquanto dormia. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, está escrito: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Note, foi durante o descanso que o menino ouviu a voz que mudaria o seu destino. O mesmo Deus que falou com Samuel continua falando com quem tem o coração disposto a escutar. Talvez você não ouça uma voz audível, mas sentirá uma paz, um consolo, uma certeza, e isso é o toque dele. Dormir do lado esquerdo pode até parecer um simples detalhe, mas para Deus, cada gesto de entrega é uma oportunidade de se manifestar. E talvez hoje Ele esteja lhe ensinando que a forma como você descansa revela o quanto confia nele. O corpo pode se deitar de qualquer lado, mas o coração precisa estar sempre voltado ao trono da graça. Quando você entrega o descanso ao Senhor, o sono se transforma em oração silenciosa. O travesseiro se torna testemunha da sua fé. E há algo poderoso em compreender que o descanso não é fraqueza, é sabedoria. Muitos acreditam que parar é perder tempo, mas o descanso é uma arma espiritual. É no silêncio do repouso que Deus reorganiza o que o cansaço bagunçou. É durante o sono que Ele fala de forma sutil, curando lembranças, trazendo direção e força. Por isso, quando o sono lhe chegar, não lute contra ele. Acolha-o como presente divino. Diga: Senhor, enquanto eu durmo, trabalha por mim. E Ele trabalha mesmo. Ele é o Deus que nunca dorme, o guardião que vela a cada batida do seu coração. Talvez você precise ouvir isso hoje. Não é fraqueza descansar. Não é falta de fé pausar. O descanso é um ato de confiança. É dizer mesmo em silêncio: eu confio em Ti o suficiente para entregar tudo e repousar. Quando você dorme desse modo, o próprio Deus se torna seu escudo invisível. É Ele quem cobre a sua casa, protege a sua mente e acalma o seu espírito. Quantas vezes você lutou com pensamentos antes de dormir? Quantas vezes chorou em silêncio? Pois saiba, nenhuma lágrima cai sem ser vista pelo Senhor. Ele transforma até o choro da noite em semente de alegria para o amanhecer. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a sua madrugada esteja longa, mas o sol vai nascer e junto com ele virá a resposta que você esperava. Dormir do lado esquerdo pode ser o gesto simbólico de um coração rendido, aquele que escolhe deitar sobre o lado da fé, mesmo quando o mundo desaba. E é nessa rendição que o milagre começa a acontecer.
Por isso hoje, se o seu coração estiver cansado, se as noites têm sido pesadas, faça do seu quarto um lugar de encontro com Deus. Antes de deitar, ore, entregue o dia, o que passou, o que doeu, e peça: Senhor, fala comigo enquanto durmo. Ele ouvirá. E quando você abrir os olhos pela manhã, sentirá algo diferente. Talvez paz, talvez leveza, talvez força. E entenderá que até o descanso é uma forma de adoração. Há uma beleza silenciosa em quem confia no cuidado de Deus até enquanto dorme. Quando o corpo se entrega ao descanso, o espírito entra num território onde o invisível se manifesta. E é ali, no silêncio da noite, que muitas vezes Deus age de forma mais intensa. Dormir do lado esquerdo pode parecer apenas um hábito, mas para quem tem o coração sensível à presença divina, esse gesto se torna uma metáfora viva. O lado do coração encostando-se no altar da fé, o corpo inteiro repousando sob o olhar do Criador. É como se cada batida do seu coração sussurrasse: eu confio em ti. Você já reparou como o sono é um ato de fé? Pense bem. Ao fechar os olhos, você entrega o controle. Não sabe o que acontece ao redor, não tem domínio sobre o tempo nem sobre os pensamentos. Mesmo assim, você confia que vai acordar. Isso é fé na forma mais pura. E se você aprender a levar essa mesma confiança para todas as áreas da vida, verá Deus agir de formas que jamais imaginou. O modo como você dorme revela o quanto o seu coração descansa nele. É por isso que o descanso é sagrado. Ele revela o grau da sua entrega. A Bíblia mostra repetidas vezes o poder do descanso diante de Deus. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso significa que há batalhas que você vence ficando em silêncio. Às vezes, a vitória não vem quando você fala, mas quando descansa. Quando você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto o corpo repousa, ele move situações, abre caminhos, restaura o que parecia perdido. O que é descanso para você é ação divina em outro plano. Há pessoas que, sem perceber, têm transformado o momento de dormir em um campo de guerra mental. Levam para o travesseiro as preocupações do dia, os medos do amanhã, os pensamentos que pesam. Mas Deus está lhe chamando a fazer diferente, transformar o travesseiro em altar. Quando o cansaço vier, feche os olhos e diga: Senhor, este é o meu lugar de descanso e Tu és o meu abrigo. Faça disso um hábito e verá como o sono se tornará mais leve, como a mente ficará mais calma e como o coração aprenderá a confiar sem esforço. Dormir do lado esquerdo, o lado do coração, é como se você dissesse em silêncio: Deus cuida do que pulsa em mim. E Ele cuida. Ele conhece os batimentos de cada emoção, cada lembrança, cada esperança que ainda vive dentro de você. Há noites em que o Espírito Santo se aproxima suavemente como um vento leve, apenas para lembrar que você não está só. Mesmo que ninguém veja, Ele está ali, velando, guardando, sustentando. O mesmo Deus que desenhou as estrelas é o que sustenta o seu descanso. E há um segredo. O modo como você termina o dia influencia a forma como acorda. Se você dorme cheio de medo, acorda cansado. Mas se deita em oração, acorda em paz. É como semear antes de dormir. O que você planta no coração ao anoitecer, germina no amanhecer. Por isso, quando colocar a cabeça no travesseiro, plante fé. Diga: Senhor, obrigado pelo dia que passou e pelo novo que vai chegar. Esse simples gesto muda tudo, porque o sono se torna uma ponte entre o que você foi e o que Deus está moldando para você ser. Há uma história pouco lembrada na Bíblia, mas profundamente simbólica. Quando Jacó fugia, ele dormiu no deserto e colocou uma pedra como travesseiro. Em Gênesis capítulo 28, versículo 12, está escrito: E sonhou,
e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Note, foi no sono, em um lugar improvável, que Deus mostrou a Jacó o caminho entre o céu e a terra. Talvez você esteja passando por um deserto na alma, sem entender por que o descanso parece distante. Mas saiba, Deus continua revelando escadas espirituais em meio ao cansaço. Ele está ligando o que é terreno ao que é eterno. O que você chama de cansaço, Deus chama de oportunidade, porque é quando as forças se esgotam que a graça começa a agir. Dormir do lado esquerdo espiritualmente representa essa rendição, quando você decide não lutar mais sozinho, mas deixar que o Criador guie até o seu sono. E ele faz isso com amor, sem pressa, com a paciência de quem conhece o coração humano. Você pode estar ouvindo esta mensagem agora em meio a uma noite silenciosa, talvez sentindo o peso do dia que passou. Mas ouça, Deus está aí, no seu quarto, observando o coração que pulsa cansado, pronto para acalmar cada pensamento. Ele quer que o seu descanso seja um refúgio, não um fardo. E se há algo que tem tirado a sua paz, entregue agora. Deixe que ele troque o peso pela leveza, o medo pela segurança, a ansiedade pela fé. E lembre-se, o modo como você dorme diz muito sobre o modo como confia. Quando o seu coração repousa no lado esquerdo, lembre-se de que ele está simbolicamente mais perto do coração de Deus, o lugar de onde vem todo amor, consolo e força. Sabe o que é mais lindo na forma como Deus trabalha? É que ele age até quando você parece imóvel. Há momentos em que a única coisa que ele pede de você é descansar. Parece simples, mas é um dos maiores desafios da fé. Porque o ser humano foi acostumado a lutar, reagir, tentar resolver tudo. Mas o céu tem outra lógica. Quanto mais você descansa em Deus, mais ele opera em silêncio. É como se ele dissesse: filho, enquanto você dorme, eu trabalho. Isso está em Salmos 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Essa passagem é poderosa. Deus está dizendo que até o sono é uma dádiva, um presente espiritual reservado aos que confiam. Ele não quer que você viva cansado, ansioso, tentando segurar o mundo com as próprias mãos. Ele quer que você viva em paz, sabendo que há um Pai cuidando de tudo. E talvez seja por isso que o simples gesto de dormir do lado esquerdo, o lado do coração, tenha se tornado para muitos uma forma simbólica de entregar as emoções nas mãos do Criador. Não é superstição, é fé. É um lembrete físico de que o coração está seguro nas mãos de quem o formou. Pense em quantas vezes você se deitou carregado, com a mente agitada, e acordou diferente, em paz, sem entender por quê. Talvez tenha sido Deus que visitou o seu sono. Ele é o Deus que fala em sonhos, que sussurra revelações, que cura silenciosamente. No Antigo Testamento, ele se revelou a José por meio de sonhos, advertiu, orientou, protegeu. O mesmo Deus que falou com José, fala com você. Não da mesma forma, talvez, mas com a mesma intenção: cuidar, guiar, amar. Por isso, quando você se deita, não subestime o poder desse momento. Há anjos ao redor do seu leito. Há promessas sendo renovadas. Há paz sendo liberada sobre o seu coração. O inimigo pode tentar roubar o seu descanso, mas ele não pode invadir o espaço onde o Espírito Santo habita. Quando você consagra o seu descanso a Deus, seu quarto se transforma em território sagrado. As paredes que te cercam se tornam como muralhas invisíveis de luz, e o ar que você respira carrega a presença do Altíssimo. Há algo profundamente espiritual em deitar-se em paz. Davi entendia isso quando escreveu: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos 4:8.
Ele não escreveu isso em tempos de tranquilidade, mas em meio a batalhas. Mesmo cercado, Davi sabia que o verdadeiro refúgio não estava nas armas, mas na confiança. E é assim com você. Mesmo quando tudo parece incerto, o descanso é uma declaração de fé. É o corpo dizendo ao mundo espiritual: eu confio no Deus que não dorme. O inimigo sabe que um coração cansado é mais fácil de abalar. Por isso ele tenta roubar o seu sono com preocupações, pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas. Mas quando você se coloca diante de Deus, até o ato de dormir se torna uma arma espiritual. O descanso é um escudo. Ele restaura, fortalece, reequilibra. A bênção no repouso e a vitória no silêncio. Há pessoas que acordam todos os dias com o corpo exausto, mesmo tendo dormido horas, porque o descanso físico não é suficiente sem descanso espiritual. Só quem entrega o coração a Deus encontra o verdadeiro sono restaurador. E talvez seja esse o motivo pelo qual o Espírito Santo esteja lhe ensinando algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Aprenda a dormir como quem confia. O lado do coração é simbólico, mas a fé é real. Antes de fechar os olhos hoje, faça algo diferente. Coloque a mão sobre o peito e diga em voz baixa: Senhor, cuida do que pulsa dentro de mim. Essa oração simples tem poder, porque não é sobre palavras bonitas, mas sobre entrega sincera. O céu responde ao coração que se rende. E se você tem chorado em silêncio, sem saber como expressar o cansaço, saiba, o Espírito Santo entende suspiros melhor do que frases. E há algo que ele quer te lembrar agora: você não está só. Há anjos designados para velar o seu sono, há promessas que se cumprem enquanto você descansa, há portas que se abrem enquanto você sonha, há feridas que se curam enquanto o corpo repousa, e há uma voz suave que sussurra ao seu coração: Filho, eu estou aqui. Essa é a voz de Deus. Então, se nesta noite o sono demorar a chegar, não lute com o travesseiro. Feche os olhos e apenas respire. Sinta o coração batendo do lado esquerdo e lembre-se, é o som da vida que Deus te deu. Cada batida é um lembrete de que você está nas mãos dele. O mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai te deixar agora. Porque dormir na presença de Deus é mais do que descanso, é comunhão. É um diálogo silencioso entre o Criador e a criatura. E quando você aprende a descansar nele, até os sonhos se tornam território de promessas. Há algo misterioso que acontece quando o ser humano finalmente entrega o controle a Deus. É como se uma paz invisível envolvesse tudo, até as áreas da vida que pareciam fora de ordem. O corpo relaxa, a mente desacelera e o coração encontra repouso. E é nesse instante, quando você se rende e deixa Deus agir, que Ele começa a colocar as coisas no lugar. O sono é mais do que um processo biológico. É um lembrete espiritual de que você não é dono do próprio tempo. Deus criou o dia para o trabalho e a noite para o descanso. E quando você respeita essa ordem divina, você honra o Criador. Muitas pessoas acham que fé é apenas agir. Mas a fé também se manifesta quando você para. Parar e confiar é uma forma de dizer: eu sei que o Senhor está cuidando. Quantas vezes você tentou resolver algo com a força dos braços e tudo só piorou? Quantas noites sem dormir, quantos planos refeitos, quantas preocupações te consumiram? Mas Deus nunca te pediu para carregar tudo sozinho. Ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Essa promessa é viva, e talvez o Espírito Santo esteja sussurrando isso ao seu coração agora. Você pode descansar. Quando você aprende a confiar de verdade, até o seu sono muda, porque a alma em paz se reflete no corpo. E se você já se perguntou por que, algumas vezes, o lado em que dorme influencia tanto seu descanso, talvez seja porque o corpo é o espelho da alma.
Dormir do lado esquerdo, o lado onde o coração repousa, é como simbolizar fisicamente o que espiritualmente já deve acontecer. Deixar o coração nas mãos de Deus. É uma entrega silenciosa, uma prece em forma de postura. E é nessa entrega que milagres acontecem. Há histórias de pessoas que dormiram em lágrimas e acordaram em paz, sem saber explicar. Há quem tenha orado sem palavras, apenas chorado antes de dormir. E ainda assim, Deus ouviu. Porque o Senhor não precisa de discursos, Ele entende lágrimas, Ele decifra silêncios, e o Espírito Santo traduz os gemidos da alma em orações perfeitas diante do trono de Deus. Está escrito em Romanos 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos em que o sono é mais do que descanso, é remédio espiritual. Deus usa o repouso para curar aquilo que a consciência não consegue tocar. Enquanto você dorme, Ele trabalha no invisível. Alivia, restaura, perdoa e planta sementes novas no jardim do seu coração. Quando o corpo repousa, a alma é moldada. Quando os olhos se fecham, o céu age. E talvez por isso, o inimigo tente tanto perturbar o seu descanso, porque ele sabe que uma alma em paz é uma alma forte. Mas há algo que o inimigo nunca poderá roubar: a presença de Deus em você. Mesmo no sono, o Espírito Santo habita. Mesmo nos sonhos, ele ministra. E às vezes, o que você chama de pesadelo é apenas o reflexo da batalha espiritual que Deus está vencendo em seu favor. Não tenha medo, nenhum mal pode permanecer onde há luz. O que Deus purifica, ninguém contamina. E quando o seu coração repousa do lado esquerdo, simbolizando a confiança total, é como se você deitasse sobre o peito do próprio Cristo, assim como João fez durante a última ceia. Ali há segurança. Ali há amor. O descanso é um ato de adoração. Quando você fecha os olhos e decide confiar, está dizendo a Deus: eu creio que o Senhor está no controle. E essa fé silenciosa move o céu. Porque enquanto o mundo dorme, Deus continua escrevendo histórias. Ele trabalha na madrugada, costura destinos, cura feridas, abre portas, e tudo isso sem que você precise mover um dedo. Basta descansar. Por isso, quando a ansiedade quiser te dominar antes de dormir, lembre-se: Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Faça uma oração simples, respire fundo e entregue tudo. Peça que Ele transforme o seu sono em altar. Diga: Senhor, toma conta dos meus pensamentos, dos meus sonhos e do meu coração. Que cada batida do meu peito seja um lembrete do teu cuidado. E então, apenas confie. Porque o mesmo Deus que acalma tempestades, acalma também o turbilhão dentro de você. O mesmo que fez o mar se aquietar, pode silenciar sua mente. O mesmo que ressuscitou mortos, pode reviver sua esperança. E o mesmo Deus que sustentou você até hoje, vai continuar sustentando enquanto você dorme. E quando acordar, perceberá que algo mudou. Talvez nada tenha mudado por fora, mas dentro de você algo estará diferente, mais leve, mais em paz, mais inteiro. Porque o descanso em Deus sempre transforma. E quando o dia amanhece, há algo diferente no ar. O sol não é apenas o mesmo astro que ilumina, ele se torna um símbolo da fidelidade de Deus. Porque se ele fez o sol nascer novamente, é porque há uma nova chance. Você acorda e percebe que, mesmo sem entender todos os porquês, algo dentro de você foi restaurado. Talvez não seja possível explicar o que aconteceu enquanto dormia, mas o coração sente. Houve uma visita divina no silêncio da noite. E é nesse instante que você entende que cada noite em que você descansa sobre o cuidado de Deus é, na verdade, um milagre disfarçado de rotina. Muitos não percebem,
Mas o modo como você dorme diz muito sobre o modo como você vive. Quando o coração encontra repouso no Senhor, o corpo responde com paz. Dormir do lado esquerdo, o lado do coração, é como colocar simbolicamente a sua fé no colo de Deus. É um gesto simples, mas carregado de entrega. É como se, toda noite, o Espírito Santo te lembrasse: aqui é o seu lugar seguro. O lugar onde o medo cessa, onde as preocupações se dissolvem e onde você pode ser apenas filho, sem máscaras, sem defesas, apenas entregue. E talvez você precise ouvir isso hoje. Deus está cuidando. Mesmo quando você sente que o cansaço te vence, Ele continua ali, segurando as rédeas da tua história. Mesmo quando parece que tudo está fora de controle, o céu não perdeu o comando. O sono é a prova de que você pode parar e confiar, porque Deus não dorme. Está escrito em Salmos 121, versículo 4. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você descansa, Ele vigia. Enquanto você silencia, Ele trabalha. Enquanto você sonha, Ele planeja caminhos. Por isso, se ultimamente suas noites têm sido pesadas, inquietas, marcadas por insônia ou medo, talvez Deus esteja te chamando de volta à confiança. Talvez Ele queira te lembrar que o descanso não é fraqueza, é fé. Que fechar os olhos não é desistir, é crer. Que repousar o coração do lado esquerdo é espiritualmente deitar-se sobre o lado do amor. E o amor de Deus nunca falha. Agora feche os olhos por um momento e imagine você respirando fundo, deixando o peso das preocupações cair aos poucos. Imagine o Espírito Santo te envolvendo como uma brisa suave, curando o que ainda dói, limpando o que te cansa, acalmando o que te assusta. É assim que Deus trabalha, sem barulho, sem pressa, com ternura. Ele vai reorganizando o que parecia perdido e te mostrando aos poucos que até as noites escuras têm propósito. Porque é na escuridão que as estrelas brilham. E quando você acordar, olhe para o novo dia como quem recebe um presente. Você está vivo, e isso já é um milagre. Deus te deu mais uma chance de caminhar, de sorrir, de recomeçar. Então viva com gratidão. E quando for deitar novamente, lembre-se, não é apenas o corpo que precisa descansar, mas a alma. Confie, entregue e durma no amor de Deus. Antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo o Espírito Santo tocou seu coração, se algo dentro de você se acalmou, ou se você sentiu uma paz que não vem do mundo, se inscreva no canal, mas não como quem apenas clica em um botão, e sim como quem escolhe fazer parte de uma família. Aqui nós crescemos juntos na fé, dividimos experiências e aprendemos uns com os outros. Deixe seu testemunho nos comentários. Conte o que você sentiu, o que aprendeu e como Deus tem falado com você nas noites em que parecia sozinho. Pode ser uma palavra curta, um versículo ou até um simples "eu senti a presença de Deus". O importante é que seja verdadeiro, porque é na sinceridade do coração que o Espírito se move. E se esse vídeo te trouxe paz, compartilhe com alguém que esteja precisando descansar em Deus. Você pode ser o instrumento que leva alívio a quem está cansado. Às vezes, um simples envio pode ser uma resposta de oração para outra pessoa. Que o Senhor abençoe o seu descanso, ilumine seus sonhos e renove suas forças. Que cada noite seja um encontro com a presença dEle e cada manhã um novo recomeço cheio de fé. Durma em paz. Deus está contigo sempre.